Físio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live de aquecimento para a jornada Físio 10K, que vai acontecer dos dias 15 a 19 de janeiro, daqui a 4 dias. Eu sou Karen Martins, mentora de fisioterapeutas, e a missão é transformar fisioterapeutas comuns em fisioterapeutas de alto valor, que têm uma agenda estável, são referências e faturam 10 mil por mês. O tema da live de hoje é análise de caso. Investi muito em cursos, sou muito bom no que faço, mas não consigo ter uma agenda fechada de pacientes particulares. Na live de hoje, você vai ver a análise da história da Patrícia, que fez muitos cursos técnicos e o que ela fazia de errado que não conseguia prosperar na carreira. E a partir do dia 15 de janeiro, no evento Jornada Físio 10K, você vai aprender o passo a passo para se tornar um fisioterapeuta de alto valor, ser reconhecido, ter uma agenda estável e faturar 10 mil por mês. Nessa live, eu vou trazer para você uma análise de caso, para que você entenda de uma vez por todas o porquê você já fez tantos cursos e não consegue manter uma agenda fechada e estável de pacientes particulares. Para isso, eu vou contar a história da Patrícia. Quando ela terminou a graduação, ela descobriu que tinha um pouco de conhecimento de cada área. Neurologia, ortopedia, pediatria, pneumologia. E esse conhecimento ele foi passado de uma maneira bem mais superficial para que, então, ela, assim como você, pudesse ter este conhecimento, a vivência, a experiência em cada uma dessas áreas e pudesse, então, escolher dentro delas uma e seguir a partir disso. Escolhesse uma área para poder se aprofundar. Logo que a Patrícia se formou, ela entrou no mercado de trabalho, atendendo pacientes particulares em uma clínica de ortopedia. E ela recebia um comissionamento por cada atendimento que fazia. E, ao mesmo tempo, ela sentia necessidade de se aprofundar nos estudos. Então, já se matriculou em uma pós-graduação de ortopedia e lá se foram 2 anos se aprofundando na ortopedia. E nesse momento, a Patrícia se sentia insegura, mesmo tendo o respaldo do curso que estava fazendo. Ela não sabia exatamente como conduzir o paciente durante os atendimentos. Afinal, só tinha feito atendimentos no estágio, anteriormente. Agora é que ela estava ali atendendo pacientes particulares, ela tinha muita dificuldade em fazer os pacientes agendarem novas sessões. Ela tinha insegurança em falar de valores com os pacientes. Ela não sabia definir um número ideal de sessões para montar um plano de tratamento. E, no fim, o medo e a insegurança aumentavam a cada novo paciente. Depois de 5 anos de graduação e 2 anos de pós-graduação, que totalizavam, então, 7 anos estudando, ouvindo, falando de anatomia, biomecânica, cinesiologia e mais uns 2 anos de atendimento, a Patrícia ainda tinha a sensação de que tinha muito potencial, mas parecia que faltava algo e então decidi se matricular em mais uma pós-graduação. E dessa vez, ela resolveu fazer osteopatia. Agora, serão mais 3 anos se aprofundando nos estudos. Pelo menos uma vez ao mês, aos fins de semana, ela está lá, imersa no seu novo curso. Porque Patrícia busca se aperfeiçoar e entregar mais resultados aos pacientes. E, de fato, conforme passa os anos, ela entrega mais resultado aos seus pacientes. Ao final do atendimento, eles elogiam a sessão, até dizem para a Patrícia, nossa, você tem as mãos de fada, eu vou te indicar aos meus amigos. Só que com o tempo ela percebe que isso acontece muito pouco, mesmo entregando muitos resultados aos pacientes, mesmo eles ficando felizes com o que recebem durante o atendimento. Ela não tem recebido as indicações que esses pacientes prometeram. E lá se vão, então, mais 3 anos, totalizando 10 anos de estudo. Nesse meio tempo aí da pós-graduação em osteopatia, a Patrícia participou de muitos congressos, ela chegou a fazer outros cursos de formação, como curso de liberação miofacial, dry needling, curso de acupuntura, cursos de microfisioterapia, de drenagem linfática, RPG.
Então, o conhecimento da Patrícia estava bem robusto, mas ela não entendia exatamente o que acontecia, porque agora, após 10 anos estudando, se dedicando com muita bagagem, com muito conhecimento técnico, ela sentia que tinha mas muito potencial para ajudar os seus pacientes. Mas ela ainda tinha um ganho mensal de 3 a 3,5 e não saía desse faturamento, mesmo trabalhando feito doida. Se dedicando aos estudos, ela pensava: o que tem de errado que eu não consigo prosperar na minha profissão? Depois de 10 anos, a Patrícia chega a uma conclusão. O problema deve estar na minha divulgação. Vou começar, então, a divulgar mais o meu trabalho pelo Instagram e agora ela decide fazer uns posts no Canva. Perde horas a fio ali, tentando elaborar alguns posts bonitos, começa postando todos os dias e segue nesse ritmo há um mês. E nada de um novo paciente se interessar pelo serviço dela. Começa a ficar cansada e logo diminui a frequência com que posta. Passa a postar 5 vezes na semana, depois 3 vezes na semana, até que começa a não postar nada. E assim, ela segue no automático, trabalhando feito doida, cansada por trabalhar horas a fios, frustrada por se dedicar tanto aos estudos e não ter o retorno sobre aquilo que ela investiu e não sabe mais o que fazer. Logo, ela pensa: talvez eu não saiba fazer a divulgação. Vou contratar, então, uma empresa de marketing. Acho que isso me ajudaria. Porque eles vão fazer essas postagens mais elaboradas, mais bonitas, e eu não vou perder mais tempo com isso. Ela decide, então, contratar uma agência. E mesmo assim, fazendo um teste de 3 meses com essa agência, ela viu que não funcionou. Para piorar, ficou ainda mais no apertado, porque agora estava trabalhando com a corda no pescoço. Tinha desembolsado R$ 750 por mês para pagar a agência. Fez dezenas de cursos, um conhecimento de tirar suspiro, um faturamento de 3.500 por mês, baixa rotatividade de pacientes e Patrícia segue pensando em algumas possibilidades. Então, ela pensa: deve ser a concorrência que cobra mais barato. Porque esses dias eu ouvi dizer que tem uma clínica aqui, ó, que trabalha 2 quadras, que cobra R$ 75 a sessão. E também deve ser porque a concorrência está acirrada aqui em Brasília. A cidade é muito grande. Tudo passa a ser o motivo da frustração, desânimo e insegurança que ela sente. Porque a Patrícia pensa: como vou montar o meu próprio negócio se atender sobre comissionamento não está suprindo a minha necessidade financeira? E mesmo fazendo alguns atendimentos no home care, o dinheiro nunca dá. E assim, Patrícia segue 10, 20, 30 anos, tentando encontrar as respostas sozinha do problema que ela tem na carreira, de baixo faturamento, com os pacientes achando caro demais a sessão, perguntando o preço e não respondendo, fazendo apenas a venda de uma sessão isolada, sempre trabalhando com a conta no vermelho, com poucos pacientes se interessando pelo trabalho dela e dizendo que já tentou de tudo. Patrícia já não sabe mais o que fazer. Se assim como a história da Patrícia é a sua história e você também não consegue mudar esses resultados, você já viu que mesmo com anos de muito estudo, se dedicando e entregando muitos resultados aos pacientes, não é o suficiente para você ter uma agenda estável, com pacientes que valorizam o seu trabalho, que pagam entre 200 e 300 por sessão, um preço justo pelo seu conhecimento. Você tem que mudar a rota. Senão, vai passar mais 10, 15, 20 anos tentando encontrar uma saída e uma resposta no lugar errado. E tão importante quanto, no caso da Patrícia, investir em conhecimento técnico foi importante. Ela teria encontrado o método Escalando na Físio para identificar quais eram os principais erros que ela cometia e que impedia dela prosperar na profissão. No caso da Patrícia, ela não estava sabendo usar todo o conhecimento que ela tinha no máximo potencial. Ela falava no Techniquez quando fazia divulgação nas redes sociais, por isso nenhum paciente se identificava.
Não utilizava a captação ativa como mecanismo para atrair pacientes e preencher os horários vagos na agenda. Se sentia insegura ao cobrar e isso segurava o faturamento dela. Ela não sabia definir o número de sessões de cada paciente, então preferia oferecer sessões isoladas, porque ela pensava, se eu oferecer um número maior, vai sobrar sessões. Se eu oferecer um número menor, como que eu vou falar para o paciente que então ele precisa vir mais? Eu vou fazer sessão a sessão. E com isso, o paciente fazia 1, 2 sessões e já deixava o tratamento de lado. Além da Patrícia acreditar que o paciente ia achar caro o preço da sessão que ela cobrava, um valor muito abaixo, por medo de ficar sem pacientes, e também ficava na dependência da indicação de outros pacientes ou da captação dessa clínica, né? Esses são alguns erros que a Patrícia identificou quando fez o autodiagnóstico que tem lá no módulo 1 do método Escalando na Físio. E depois que ela tinha enxergado quais eram os erros, ela conseguiu direcionar com assertividade os passos que ela deveria tomar, então, para melhorar os seus resultados, sendo muito mais efetivo do que esperar passar 3, 5 anos e descobrir que o resultado era aquele resultado ruim. As vantagens que a Patrícia teve de ter um direcionamento, um método, um passo a passo, é que antes mesmo dela tomar qualquer decisão, fazer qualquer investimento, ela identificou os erros que ela cometia e parou de investir tempo e dinheiro na direção errada. E com o tempo, parou de perder, tempo para fazer postagens que não tinha nenhum retorno, nenhum paciente se interessava. Economizou muito mais tempo, porque agora ela não precisava ficar fazendo cursos, acreditando que isso salvaria a vida dela. Não precisou esperar mais 3 anos fazendo um curso para ver na prática que ela não conseguia monetizar o conhecimento dela. Identificou que ela precisava de um conhecimento que estava baseado em 3 pilares, que são os pilares de um método que vocês verão mais à frente. E a Patrícia aplicou um passo a passo simples e rápido, mas que foi necessário e consistente para ela chegar em uma agenda estável e consistente, recebendo um valor justo pelo seu trabalho, melhorando a sua confiança com o paciente. E melhor do que isso, ela passou a ter qualidade de vida. Físio, se você se identifica com a história da Patrícia, esse é o melhor momento para que você tome uma decisão, para que faça um 2024 diferente, com ações e resultados completamente diferentes. Porque em poucos dias inicia a jornada Físio 10K, onde você tem a oportunidade de aprender um caminho novo para atingir os seus objetivos na fisioterapia, sem precisar investir em estrutura, em mais conhecimento técnico, sem precisar investir em nenhum real, em nenhuma tecnologia de ponta. O primeiro passo para você mudar os seus resultados, assim como a Patrícia fez, é colocando em um papel o que você busca com a sua profissão, onde você quer chegar, qual o faturamento você quer atingir, quantas horas por dia você quer trabalhar, você quer uma agenda lotada ou uma agenda fechada? E se você busca por um faturamento acima de 10 mil por mês, uma agenda estável e consistente, trabalhando em média 5 horas por dia, você precisa partir para um segundo passo. Encontrar um mentor do qual você se identifique para seguirem essa caminhada juntos, para que juntos vocês façam uma análise de onde estão os erros que você está cometendo e desenhar uma ação estratégica juntos através de um passo a passo. Mas de um profissional que já passou pelas mesmas dificuldades que você e que alcançou os resultados dos quais você almeja. Não vai adiantar você perguntar uma solução para o seu amigo fisioterapeuta que passa pelas mesmas dificuldades e desafios que você hoje. Ou buscar por vídeos dando diquinhas na internet e aplicar ações isoladas. Ou pilares isolados, porque através de um passo a passo e ações consistentes e sequenciadas é que é possível ter um resultado, um faturamento de 10 mil. E pensando nisso, é que eu vou trazer aqui amanhã, na próxima live, um tema que vai te ajudar a dar os primeiros passos na direção certa. E eu vou te contar como é ter uma agenda estável de pacientes particulares. Mas antes, vamos recapitular o que vimos por aqui na análise da Patrícia. Você pôde ver na prática, mesmo tendo feito muitos cursos e ter uma
maleta lotada de certificados, isso não garantiu o sucesso profissional da Patrícia. E mesmo fazendo tudo certinho, como ela mesma costumava dizer, entregando resultados aos pacientes, os pacientes elogiando o trabalho dela, dizendo que ia indicar aos amigos, ela, tendo muito potencial para ajudar outras pessoas, ela não conseguia trazer novos pacientes para a agenda, porque cometia muitos erros e nem imaginava que fazia isso. Porque tudo que ela fazia era com a melhor intenção, até que entendeu que esses erros eram os fatores que impediam ela de crescer e precisou de um passo a passo, de uma metodologia para conseguir aplicar na rotina dela e mudar então os seus resultados. E amanhã, na próxima live, eu vou te contar como manter uma agenda estável de pacientes particulares. Então, já pega aí, ó, o seu celular, anota no despertador para não perder esta oportunidade de aprender e conquistar um novo resultado. Até amanhã!